E aí, tudo bem? Espero que sim. Prontos para mais uma aula? É isso aí, então vamos nessa. Só que antes de começar a nossa aula, que o assunto hoje é bem bacana, eu vou pedir para você, se não é inscrito ainda, que se inscreva no canal, que curta esse vídeo, acione o sininho para receber as notificações e, se possível, divulgue nas suas redes sociais para que a gente possa atingir mais e mais pessoas. Conto com vocês? Belezinha? Tranquilo. Qual que é o nosso assunto de hoje? Nós vamos trabalhar literatura e nós vamos falar sobre o humanismo. Humanismo, meus amores, é a segunda época medieval. Nós não estamos falando ainda de literatura brasileira. O Brasil, ele foi descoberto durante o humanismo. Lembram que o Brasil foi descoberto em 1500, mas ficou lá esquecido por 30 anos. Então, o que acontece? Aqui neste momento, no nosso encontro, nós estamos falando em literatura portuguesa. O primeiro momento literário português foi o trovadorismo, que se deu em 1189 ou 1198 e foi até 1434. Tudo bem? Nesta época aqui do humanismo, os homens viviam em pequenas porções de terra chamadas, isso aí, feudos. Aí tinha um senhor feudal que entregava a terra e o homem ficava numa situação de vassalagem, de servidão, porque recebera a terra do senhor feudal. E nesse período também, todas as escolhas políticas e sociais, óbvio, era feito naquela base da pirâmide, não sei se vocês lembram. Clero, nobreza e o povo. O povo é a maioria, mas adiantava ser a maioria? Claro que não. Por quê? Porque as escolhas eram feitas por extrato ou classe social. Então, o clero e a nobreza davam as mãos e o povo obedecia. Mas, qual que era o caminho? Por que isso acontecia? Por causa da visão de mundo que eu tenho nesse período. Uma visão de mundo baseada no teocentrismo. O que quer dizer teocentrismo? Teo, Deus. Deus como centro do universo. E a Igreja Católica teve um papel muito importante nesse período. A Igreja dizia: quem nasceu pobre tem que morrer pobre. E quem nasceu rico tem que morrer rico. E ai de quem fizer qualquer inversão nesse papel. Depois de morto, tu vai pro inferno e lá você vai encontrar um capetão 2x2 que vai te enfiar num tacho e vai te cozinhar por resto da eternidade e vai ficar te apanhando, te torturando. E aí o homem, com medo de que tudo isso acontecesse, vergava-se, aceitava essa situação. Isso é o primeiro momento medieval. Aqui nós tivemos as cantigas de amor, de amigo, de escárnio, de maldizer. Por que cantigas? Porque eram textos feitos para serem cantados. De repente, o homem começou a sair desses feudos. E conforme ele foi saindo, ele foi mudando a sua mentalidade. E ele foi pensando, por quê? Pera lá, por que quem nasceu pobre tem que morrer pobre? Por que quem nasceu rico tem que morrer rico? Eu não posso ser o gestor da minha vida? Eu não posso reorganizar minha vida, mudar minha vida? E a mentalidade começou a mudar. E eu estou falando do humanismo agora. O humanismo é essa transição, é esse início de mudança de mentalidade que vai se consolidar na próxima escola, que é o classicismo, que coincide com o Renascimento, tá? Então, aqui eu estou falando trovadorismo e humanismo de Idade Média. O classicismo, que é a próxima escola, é o Renascimento. O que é o Renascimento? Vamos renascer, porque esse período aqui foi um período de nada, de cinzas. O iluminismo, né? O Renascimento é chamado de iluminismo. Por quê? Porque vai trazer luz a esse período que era as sombras. Beleza, então. Entendido o contexto histórico, então agora a gente vai falar a data de início do humanismo, de início e de término. O humanismo começou em 1434, quando Fernão Lopes foi nomeado cronista-mor da Torre de Tombo. Hora de explicar tudo isso. Nesse período a gente tinha castelos, né? Então, uma das torres do castelo era chamado de Torre de Tombo. E lá eram guardados os documentos, as histórias, os livros, todo o registro. Vamos tentar traduzir, seria a biblioteca da época. O Fernão Lopes, que é esse cara que está aqui, em 1418, ele foi nomeado guarda-mor
da Torre de Tombo. Bom, se a Torre de Tombo é uma biblioteca e ele é um guarda-mor, é a mesma coisa dizer que ele é um bibliotecário, ok? Em 1434, ele foi promovido a cronista-mor. O que é o cronista? O maior historiador do período. Esse fato marcou o início do humanismo. Quando é que o humanismo termina? 1527, com a data do início do classicismo, que eu já falei um pouquinho, né? Quase agora. É quando o Sá de Miranda ele volta da Itália e introduz em Portugal a medida nova, que são versos decassílabos, porque neste período predomina a medida velha, que são os versos redondilhos. Redondilha maior, redondilha menor. O que é isso? Decassílabo, redondilha. É quando você escande, né? Divide o verso em sílabas poéticas. Tudo bem? Bom, vamos lá. Panorama histórico. Já falei bastante, mas vamos retomar aqui. Nesse período, tá? Nesses primórdios, no início do feudalismo, a terra, ela sozinha era a medida de riqueza do homem. Tem terra, é rico. Tem muita terra, é muito rico. Não tem terra, é pobre e assim por diante, né? Aqui vai começar, durante o humanismo, uma outra forma de medida de dinheiro, de riqueza, que é o dinheiro. Por quê? Porque eu vou ter o surgimento da burguesia, eu vou ter o comércio. Então a gente começa a ter uma outra maneira de medir o poder econômico da sociedade. Se eu pudesse, e eu posso, falar, escolher uma palavra para representar o humanismo, a palavra é crise. Crise. Crise do sistema feudal. Por quê? Porque o homem começou a sair, né? Dos feudos e a questionar, pô, por que a coisa tem que ser assim? Crise da Igreja Católica. Porque um cara genial, chamado Martim Lutero, resolveu protestar. E pera lá, tem um monte de coisa errada aí. E a igreja sofreu uma cisão. Como chama essa cisão? Reforma. Isso aí. E a igreja vai reagir depois com o processo da contra-reforma. Então eu tenho a crise da Igreja Católica. A expansão comercial, óbvio, ligado ao surgimento da burguesia. Então, nesse período do humanismo, eu tenho um declínio do teocentrismo e uma valorização do antropocentrismo. Certo? Tranquilinho? Boa, boa? Joia! Formas de expressão artística. Lá no trovadorismo, primeira época medieval, a Helena acabou de falar, cantigas. Só poesias feitas para serem cantadas. E aqui o que eu tenho? Eu tenho a poesia palaciana. Primeira marca, ela é mais elaborada que as cantigas do primeiro momento, tá? Eram mais sofisticadas. A poesia passou a ser declamada aqui durante o humanismo. Houve a quebra, né? Então antes era assim, toda a poesia tinha que ser cantada, agora ela pode ser declamada. Quem é o grande nome desse período na poesia? Garcia de Rezende. Guardou? Garcia de Rezende, ele organizava as poesias no cancioneiro, chama-se Cancioneiro Geral, que eram livros que tinham as poesias do período. Historiografia ou crônica, a gente já sabe o nome, Fernão Lopes é o grande nome desse período. O que é uma crônica? Vamos imaginar assim, um rei, um nobre, um duque e tal, ele quer que escreva uma história da vida dele. Então ele vai lá e ele contrata um cronista para escrever. Presta atenção. O cara está recebendo para falar a respeito da vida do outro, do nobre. Você acha que ele vai falar mal? Óbvio que não, está recebendo dinheiro para isso. Então, as crônicas eram verdadeiros hinos de louvores. E se o cara fosse um déspota ou tirano? Você não fala ou você dá uma maquiada na situação. Mas o Fernão Lopes, de todos, foi aquele que procurou ser o mais fiel aos fatos da realidade. Beleza? E o grande nome no período, Gil Vicente. Falou em humanismo, eu tenho que pensar em Gil Vicente. Gil Vicente é um teatrólogo, tá? Ele marcou uma época e marca a nossa época também. Ele fez autos e fez farsas, mas a gente vai aprofundar um pouquinho mais. Então vamos lá? Garcia de Rezende, Fernão Lopes, Gil Vicente. Poesia palaciana, historiografia e crônica e teatro. Dos três tipos, qual é o que mais se destaca? O teatro com Gil Vicente. E vamos falar dele. Gil Vicente. Bom, acredita-se que ele tenha nascido por volta de 1465. Não tem uma data muito precisa, tá? Sabe-se pouco a vida dele. A primeira data seguramente ligada ao poeta
é 1502, quando nasceu o futuro rei de Portugal, o príncipe, né? O príncipe herdeiro nasceu, e aí o que aconteceu? Já se conhecia Gil Vicente, a corte ficou em festa, então chamaram poetas, músicos, teatrólogos, e foi convidado Gil Vicente para animar. Foram vários dias de festa em comemoração, e ele fez uma peça chamada Monólogo do Vaqueiro, o Alto da Visitação. Essa peça foi declamada ali na antessala do quarto da rainha. E na peça ele comparava a criança que acabou de nascer a Jesus, né? Um Messias, alguém que vai mudar uma nação, e falava dos pais maravilhosos. Nossa, a rainha ficou maravilhada. Ela adorou. Gente, que coisa mais linda, que coisa perfeita. E desde então, cada vez que tinha um evento na corte, chama Gil Vicente. Isso. E ele foi ficando famoso. Só que ao mesmo tempo que ele foi ficando famoso, quando a pessoa vai se destacando, infelizmente, vai dando dor de cotovelo em outros. E começaram as críticas, eles chegaram a dizer que grande teatrólogo nada, ele é um plagiador, ele vai lá pegar outras peças, adapta e traz aqui. E até isso vai resultar num desafio, porque num dia em que eles estavam lá, né, numa festa, falaram isso na cara de Gil Vicente. E ele ficou bravo e falou, então tá, escolha um mote é o tema, que eu faço uma peça. E eles começaram, água mole em pedra dura, tanto bate até que fora, não. De grão em grão a galinha enche o papo, não. E entregaram para ele o mote. Mais quero asno que me carregue, mais quero asno que me carregue do que cavalo que me derrube. E ele, com esse mote, foi para casa e fez a farsa de Inês Pereira. Eu vou convidar vocês a assistir ao vídeo da farsa de Inês Pereira. Ok? Eu faço uma análise aprofundada da obra, eu vou contar toda a história, então fica aí o convite. Terminou de ver essa aula? Vai lá, procura no meu canal a farsa de Inês Pereira e assiste, porque vale a pena. Inclusive a farsa já esteve na lista de livros da UEL. Tudo bem? Então vamos lá. Durante 34 anos ele produziu textos teatrais e algumas poesias. Supõe-se que o artista tenha morrido por volta de 1537. Embora pouco se saiba a respeito da sua origem, pode-se afirmar com certeza que viveu uma vida palaciana. Acabei de explicar isso para vocês, né? Como funcionário da corte que possuía conhecimentos da língua portuguesa, bem como do castelhano, do latim e de assuntos teológicos. Um grande teatrólogo. Como é que são as características das obras dele? Teatro primitivo, bastante popular, ainda que seja desenvolvido no ambiente da corte, é um teatro simples. Ele fixou em suas peças a transição entre a era medieval e o Renascimento, então eu percebo características teocêntricas e antropocêntricas, emoção e razão, subjetivismo e objetivismo e assim por diante. Ele propôs um teatro alegórico, personagens que representam um grupo social, que denunciam, tá? As cenas são descontínuas, geralmente elas são justapostas, uma cena depois vem a outra, não é tão amarrado, e sua sátira social é inclemente, ele critica mesmo, tá? Não perdoando qualquer classe, ele critica a fidalguia, o clero, o povo, e a despeito, mesmo com todas essas sátiras, não desprezava um elevado pensamento cristão. Por exemplo, o Alto da Barca do Inferno, em que as pessoas morrem e entrando lá, então imagina uma peça, né? Tá lá, abre as cortinas, tinha uma barca com um anjo que levava para o céu. E uma barca com demônio, com dois, né? Que levava para o inferno. E vinha um por um, entrando, apresentava a vida e era julgado. E aí entrava um padre, o padre vai para o céu. Não, ele foi para o inferno, porque ele não respeitou o celibato. Entrava um comerciante, céu e inferno, porque ele roubava no peso nas mercadorias. Entrou uma mulher adulta, céu e inferno, porque adulterou. Quem é que foi para o céu? Um parvo, louco, porque tudo aquilo que ele fez ele não sabia que ele estava fazendo. E foram 2 cavaleiros que lutavam na época das cruzadas. Sabe aqueles que enfiavam uma lança no outro e diziam, eu te mato em nome de Jesus Cristo? Pois é.
Mas esse era o ideal da igreja. Então eu percebo, ao mesmo tempo que tem uma crítica social, eu tenho obras dele que valorizam o teocentrismo, os valores defendidos pela Igreja Católica. Muito bem. Exercício para ver se tudo ficou legal? Vamos lá? Ó, sobre o humanismo, assinale a alternativa incorreta. Está errado. Houve a separação entre a poesia e a música? Sim, claro que houve. Encontra-se a poesia palaciana, que é declamada e ganha em expressão? Sim, antes ela era só cantada no trovadorismo, agora ela passa a ser declamada. Gil Vicente é o fundador do teatro português? Fernão Lopes é nomeado cronista-mor da Torre de Tombo e este fato é considerado o marco inicial do humanismo? Sim. O caráter humanista da Idade Média está relacionado ao teocentrismo, onde o Deus é o centro das atenções. Gente, não, eu tenho os dois lados, o teocentrismo e o antropocentrismo nesse período, tá bem? Isso que caracteriza o humanismo, certo? E a segunda questão, marque a alternativa incorreta de novo. O humanismo é uma época de transição entre a Idade Média e o Renascimento? Sim, entre o trovadorismo e o classicismo, né? O teocentrismo cede lugar ao antropocentrismo, sim, devagarinho ele vai cedendo lugar. Fernão Lopes é o grande cronista da época? É, e ele que marca o início do humanismo. Garcia de Rezende, poesia. Coletou as poesias da época publicadas em 1516 com o nome de Cancioneiro Geral. Eu falei quase agora isso para vocês. Tá certo? A farsa de Inês Pereira é obra de Gil Vicente, cujo assunto é religioso, desprovido de crítica social? Não. Gente, se é farsa, tem crítica social. Auto também tem, mas auto tem fundo religioso, ok? A farsa abarca, envolve assuntos mundanos. E aí, alternativa aí. Meus amores, eu encerro a nossa aula aqui e espero que vocês tenham compreendido o humanismo, que esteja tudo redondinho, legalzinho. Não se esqueçam de ir lá visitar a farsa de Inês Pereira, é muito importante, tá bom? E por hora eu vou ficando aqui. Que Deus os abençoe e até o próximo encontro.